Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre o mito do robô investidor. Olha só, tá aparecendo o tema aqui embaixo para você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro, especialista em investimentos. Então nesse vídeo eu vou contar para você sobre como que funcionam alguns robôs de investimentos, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são os riscos, né, as situações que você deve ficar atentos. E no decorrer do vídeo, presta atenção que eu vou te falar uma forma que você pode perder dinheiro e que você tem que ficar muito atento, e uma forma que você nunca perde dinheiro nos seus investimentos. Então vamos lá, como sempre eu gosto de anotar aqui as informações da aula, até que para que você possa, né, printar essa tela aqui com você. Printar essa tela e ficar com as informações aí para você, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você, como que funcionam os robôs de investimentos. E, gente, eu sei que é importante eu anotar, porque às vezes catarinense, assim como eu, acaba falando muito rapidinho e você não entende o que eu estou falando, né? Mas vamos lá, primeiro ponto então, como que funcionam os tais robôs de investimentos? Bom, gente, o robô de investimento, basicamente, ele é uma forma de... Ele é um robô, né? Então ele é uma forma de automatização dos seus investimentos. Ou seja, ao invés de você entrar lá na corretora de valores, né? Se você não sabe o que é uma corretora, a corretora é um local, digamos assim, onde você deve investir o seu dinheiro. E as pessoas pensam que é no banco, né? Mas não, é na corretora. Então ao invés de você entrar lá na corretora, você entrar no home broker, Michael, não sei o que é home broker. Home broker é um ambiente de negociação de ações das empresas, por exemplo, né? E você pode fazer isso. Mas só que ao invés de você fazer isso de uma forma manual, você pode automatizar através do robô. Então, o robô vai determinar onde que vai investir o seu dinheiro, o robô vai determinar quando que vai investir e vai determinar se vai investir em renda fixa, se vai investir em renda variável, ele vai determinar quando que compra esse ativo, quando que vende esses ativos. A palavra ativo quer dizer os seus investimentos, tá? Então o robô, basicamente, o que ele faz? Vou anotar aqui para você. Ele compra e vende, né? O robô compra e vende automaticamente os investimentos. Poxa, que sonho, né? Fechou então, né, Michael? Vamos todo mundo ficar rico, milionário. Vamos programar esse tal robô. E ele vai comprar os investimentos baratos e quando eles ficarem caros, vai vender e eu vou fazer muito, muito dinheiro, certo? Não. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque o robô ele vai comprar e vender os ativos, isto é, ele vai comprar os investimentos e vender de acordo com a programação informada por você. Então o robô ele é automatizado. Mas essa automatização, ela vai acontecer, essa compra, essa venda, de acordo com aquilo que o investidor informou para o robô. Ou seja, a primeira coisa que você tem que saber é saber investir. Porque se você nem sabe investir, você comprar um robô, você vai estar jogando dinheiro fora. É ipsis literis, isto é exatamente a mesma coisa que... Michael, eu não sei você, né? Se você é mulher, não sei se você tem esse desejo, mas o homem, ele normalmente tem esse desejo. Quando a gente tem lá 10, 15 anos de idade, a gente tem vontade de comprar um carro para a gente dirigir. Mas o que adianta eu pagar, né, dependendo do carro, aí, 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, se eu não sei dirigir? Então é a mesma coisa. Se você comprar um robô investidor e um robô que faz essas aplicações automáticas, e você não sabe investir, é a mesma coisa que você jogar o dinheiro fora no carro e você não vai poder dirigir o carro, tá? Então você tem que saber investir. Esse é o primeiro ponto. Michael, não sei nada sobre investimentos, não sei nada, Maicon Lima, sobre mercado financeiro. Eu compro um robô para ele investir para mim? Não, eu aconselho, como educador financeiro, que não. Que primeiro você aprenda a investir, que primeiro você invista na sua educação financeira. E, gente, não estou falando em comprar curso de investimento, tá? Eu, como educador financeiro, de repente alguém vai falar aqui, é porque ele quer vender curso. Não, eu estou falando de você investir na sua educação financeira. Lê um livro meu, lê um livro de outros autores,
consome conteúdo aqui na internet. Vai lá na caixinha de perguntas, lá do meu Instagram, faz pergunta, né? Se quiser comprar um dos treinamentos, é claro que você vai ter um acompanhamento meu. Mas eu quero dizer que, de uma forma ou de outra, você tem que entender sobre investimentos, tá? Você tem que investir na sua educação financeira. Dito tudo isso, vamos entender dois dos principais tipos de robôs que existem no mercado. Vou escrever e vou deixar pronto aqui na tela para vocês. Então, pessoal, os dois principais tipos de robôs são esses dois que estão aparecendo à esquerda aqui. O robô Advisor e o robô Trader. E aí fique muito atento, cuidado com esse nome Trader, tá? O robô Trader, basicamente, é aquele robô que vai comprar para você e vender os ativos no curto prazo, né? Então ele vai fazer operações, por exemplo, de day trade, ou vai fazer operações de swing trade, tá? Gente, operação de day trade significa comprar e vender no mesmo dia, tá? Vou anotar aqui para você, day trade, né? Então ele vai fazer day trader e swing trader, né? O que significa day trader? Trader aqui, se a gente fosse traduzir, é algo como negociação. Tá? Então você vai entender o seguinte, que o day trader significa negociar no dia, no mesmo dia. Tá? E o swing trade significa que ele vai negociar, vai comprar e vender, né? A gente pode colocar assim, day trade, swing trade, são as expressões mais conhecidas. Ele vai comprar e vender. Ele, por exemplo, ele pode comprar um ativo hoje, um investimento hoje, que ele acha que está barato, segundo as programações dele. E ele pode, por exemplo, vender amanhã. Então, se ele vender amanhã, ou se ele vender semana que vem, né, se ele estopar a situação ali, como a gente fala, de acordo com a programação que você fez, ele vai estar fazendo uma operação chamada de swing trade. Tá? Então, day trade é comprar e vender no mesmo dia, swing trade é comprar e vender ou no dia seguinte ou no próximo dia, né? Daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a um mês, por exemplo, a gente pode chamar que isso é uma operação de day trade, de swing trade, tá? Gente, vou anotar aqui para você, né? Para ficar bem claro. Então, day trade significa negociação no mesmo dia. E swing trade significa negociação, comprar e vender nos dias seguintes. Beleza? Para que essas operações funcionem, então qual que é o objetivo do robô trader? Basicamente é você lucrar no curto prazo, né? Lucrar no curto prazo. Para que essas operações funcionem, você tem que ter um grande conhecimento do mercado financeiro. Então, se você está começando, né, a maioria das pessoas que estão aqui no nosso canal são investidores iniciantes. Se você está começando no mundo dos investimentos, comprar um robô, né, e esse robô fazer day trade ou swing trade, né, ele ser um robô trader, na minha opinião como especialista, na minha opinião como educador financeiro, não vai ser um bom negócio para você. Essa é a minha opinião, tá? Você pode tirar as suas conclusões. Eu estou aqui realmente para te ajudar, tá? Estou realmente aqui para fazendo o papel de professor, ensinando para você entender como que funciona essas formas de você atuar, né, no mercado financeiro, essas formas de você investir. Dito tudo isso, existe um outro robô, que é o robô Advisor. Então vamos colocar o robô Advisor aqui embaixo. Vou fazer algumas anotações, pessoal, e vou voltar na tela aqui para você. Então, pessoal, essas são as duas principais características de um robô Advisor. Ele vai criar uma carteira de investimentos para você. Uma carteira diversificada de acordo com as informações que você passar para esse robô, né? Então ele vai investir, por exemplo, para você em renda fixa, ele vai investir em renda variável, ele vai investir em tesouro direto. Então ele vai fazer esses investimentos de acordo com aquilo que você informou para o robô. Beleza? Gente, então vamos agora para o segundo ponto. Então eu falei para você as características, quais são os robôs, né, os dois principais tipos de robôs que existem. Agora, será que é vantagem ou é desvantagem
você utilizar algum desses robôs que eu comentei para você, né? O robô trader, eu não vou focar nele, tá? Já falei para você que você tem que ter muito conhecimento, o risco é muito alto de você investir, de você comprar o robô trader, tá? E você fazer dinheiro com ele. E assim, gente, eu sei que existem muitas promessas na internet falando que, fature R$1.000 por dia, né? Fature R$15.000 por mês com o robô trader. Cara, não é assim, tá? Se fosse tão fácil... E assim, gente, esses robôs, eles existem e eles funcionam, tá? Mas não existe almoço grátis. Não é assim tão fácil. Se fosse assim tão fácil, o cara que desenvolveu o robô... Assim, provavelmente ele não estaria... Eu não quero falar mal desse cara, né? Mas provavelmente, pensa pela lógica, ele não estaria comercializando. Ele não estaria vendendo esse robô. E aí, gente, existe sim pessoas que desenvolvem robôs e que fazem essas operações automáticas no curto prazo. Mas isso para grandes investidores, tá? Mas investidores grandes, né? Um grande fundo de investimento, então quem tem muito, muito dinheiro. Nós pequenos investidores, né? Nós que temos abaixo aí de 10 milhões de reais, abaixo, quiçá, de 1 milhão de reais, esses robôs, no meu entender, tá? Pelas minhas pesquisas, eles não serão efetivos para você, beleza? Então eu vou falar para você qual que é a vantagem de usar robôs, mas eu vou focar um pouco mais no robô advisor, tá? Que é uma segunda categoria aqui de robô. Basicamente, o que esse robô faz? Ao invés de o teu assessor de investimentos, Michael, o que é o assessor de investimentos? É aquele cara da corretora de valores que conversa com você, né? Então lá no banco nós temos o gerente, né? Quando você vai no banco, lá no Bradesco, no Itaú, sei lá, no Santander, no banco, não tem o gerente lá, né? O gerente de atendimento. Então na corretora de valores nós temos a figura do assessor, né? Então ao invés de o assessor montar uma carteira para você, quem vai montar a carteira é o robô, tá? Basicamente esse que é o robô advisor. Então vamos colocar aqui na tela para você, para a gente entender um pouquinho melhor, qual que é a vantagem, né? Qual que é a vantagem de usar robôs? Então a primeira vantagem, já deixei preenchido algumas informações aqui na tela. E só voltando aqui para mim bem rapidão. Eu vou dar alguns exemplos de robôs, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse robô advisor, tá? Vou dar um exemplo dos 3 ou 4 robôs mais utilizados aqui no Brasil, que é um mercado muito novo ainda aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, essa cultura de automação já é bem mais avançada, tá? Mas vamos lá, primeiro ponto, qual que é a vantagem, né? Será que existe vantagem de você usar robô? Sim, como tudo na vida, vou afirmar a você que sim, tá? Existem vantagens e desvantagens. A primeira vantagem significa, ou melhor dizendo, a primeira vantagem é você automatizar o processo, né, de comprar e vender ativos. Michael, o que são ativos? Os ativos são os próprios investimentos, tá? Ativos são os investimentos. Então, por exemplo, eu vou comprar e vender tesouro direto. Você pode fazer isso de uma forma automatizada, tá? Não quer dizer que tudo são flores, tá? Se fosse, né? Não, porque vai ser de acordo com a sua programação, tá? Michael, eu quero comprar e vender ações. Então ele vai automatizar esse processo, tá? Inclusive ele pode balancear a tua carteira entre renda fixa e renda variável. Então esse é um ponto positivo, tá? Repetindo, deixando claro, nem tudo são flores. Estou falando das vantagens, tá? Estou educando você, né, do ponto de vista financeiro, para você tomar uma melhor decisão. Depois eu vou falar dos pontos negativos também, beleza? Mas vamos continuar com as vantagens primeiro. Segunda vantagem, né, que eu já listei aqui para você. Segunda vantagem, não é o assessor. Tá certo isso daqui? Tá, né? Não é o assessor de investimentos que vai fazer a sua carteira de investimentos. Então vamos entender alguma coisa, alguns pontos aqui, né? O que eu estou falando para você? Qual que é a vantagem de você utilizar robôs? A primeira vantagem eu falei que é automatização do processo. A segunda vantagem, eu estou dizendo para você que não é o assessor de investimentos.
Não é ele que vai montar a sua carteira de investimentos. O que significa a carteira de investimentos? A carteira de investimentos são os teus próprios investimentos em si. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que você ainda não começou a investir, que você está só lá na poupança. Então eu posso falar que a sua carteira de investimentos é 100% na poupança. Tá? Eu respondo isso, gente. Eu sei que tem gente mais avançada aqui no canal, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão começando. Né? Sei que muitas pessoas estão no início, estão no comecinho. E muita gente me pergunta, inclusive eu, 20 anos atrás, quando alguém falava carteira de... Nem sei se era muito usada essa expressão, tá? Mas quando essa expressão começou a ser usada, carteira de investimentos, eu ficava pensando carteira, a carteira física de couro? Não. Carteira de investimentos são os seus investimentos, tá? Ah, Michael, eu tenho tudo na poupança. Então, tua carteira de investimentos é 100% na poupança, por exemplo, né? Ah, não, Michael, eu já estou investindo, eu tenho a metade em, sei lá, tesouro direto e tenho a metade em ações. Então, a tua carteira de investimentos, né, é 50% tesouro direto, 50% ações, tá? Então, carteira de investimentos são os seus investimentos, tá? Então, ao invés de o assessor montar a sua carteira de investimentos, quem vai montar a sua carteira de investimentos vai ser o robô, tá? E por que isso pode ser entendido como uma vantagem para você? Ora, tanto o assessor de investimentos como o gerente do banco, eles são remunerados pelos investimentos que eles indicam para você. Vou repetir isso, tá? Muito importante para você entender como que funciona o conflito de interesses dentro do mercado financeiro. Tanto o assessor de investimentos, que é o cara lá da corretora, como o gerente do banco, eles são remunerados pelos investimentos que eles indicam para você. E aí, quando você programa o robô, não vai ser o assessor e não vai ser o gerente que vai estar te indicando. Vai ser o robô de acordo com aquilo que você programou. Beleza? Então isso eu coloquei como uma vantagem também. Próxima vantagem, custos. Custos menores. Tá? Então, para quem faz muita operação, para quem faz muita compra e venda, né, de ativos, de investimentos, de ações, a taxa de corretagem, quando você opera com robôs, tende a ser menor. Tá? Gente, isso aqui eu coloquei como uma vantagem, mas assim, que fique muito claro. Eu não indico para você, aliás, isso aqui, nada do que eu falo aqui é indicação de investimentos, tá? Isso daqui é um conteúdo de educação financeira, combinado? Mas assim, eu coloquei como uma vantagem porque sim, é uma vantagem, é uma característica do ponto de vista da vantagem, você ter um custo menor quando você comprar uma ação, né? Por exemplo, você compra uma ação lá na XP, você paga uma taxa, que se chama taxa de corretagem. Você vende essa ação, você paga novamente essa taxa, que é a taxa de corretagem. Só que quando você opera com robôs, esse custo tende a ser menor. Tá? Até porque você não vai precisar de uma pessoa, digamos assim, né? O robô vai automatizar. Então o custo para a corretora é menor e o custo para você, investidor, tende a ser menor. Só que é o seguinte, eu não indico para ninguém, então eu quero fazer um parênteses aqui nessa terceira vantagem, tá? Eu não indico para ninguém que fique comprando e vendendo investimentos toda hora. Tá? Comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Às vezes essa é a chave para você não ter sucesso no mercado financeiro. Beleza? Gente, dito tudo isso, então estão na tela aí as principais vantagens, né, de você utilizar os robôs. As 3 principais vantagens. Se você se interessa por esse tipo de... por essa forma de investir, né, por robôs, se você quer saber um pouquinho mais, então antes de eu falar de alguns pontos não tão positivos sobre os robôs, eu tenho anotado aqui para você, né? Ó, eu vou falar para você qual que é a questão, a probabilidade de dar errado, né? E como investir sem perder dinheiro. Mas vai que você está interessado em saber um pouco mais sobre os robôs. Então eu vou falar para você quais são os robôs de investimentos mais famosos, tá? Eu vou trazer 3 ou 4 robôs aqui, vou colocar na tela para você. Então, pessoal, tá aí, ó, os 4 robôs mais famosos, se você quiser pesquisar, né?
E aqui eu estou falando não de robôs trader, tá? Estou falando do robô advisor. Michael, não sei o que é robô advisor. Volta o vídeo que eu expliquei antes aqui, tá? Expliquei antes para você qual que é a diferença do robô trader para o robô advisor. Então esses são os 4 mais famosos. Bom, como é que funcionam esses robôs, né? Basicamente você vai programar tanto o Magnetics como o Monetos, que é bem famoso também, o Verius, né? Que, eu acho que é um dos que apareceu primeiro desse daqui, e agora o Warren, que está bem forte também. Você vai programar esse robô, ele vai fazer as operações de forma automática para você, e eles vão cobrar uma taxa, tá? Que a gente chama de taxa, a gente pode dizer que é uma taxa de administração. Então, sobre todo o valor investido, eles vão cobrar ao ano, segundo o que eu pesquisei na data de hoje, 28/10/2021, e essa taxa de administração ela pode mudar, tá? Mas o robô da Magnetics, ele vai cobrar de você 0,4% AA, significa ao ano, vamos colocar ao ano, né, para ficar bem certinho. 0,4% ao ano. O robô da Monetos vai cobrar 0,6% de taxa de administração ao ano. Então fique atento a isso, tá? O da Verius, 0,95% também ao ano. E o robô da Warren, 0,80%, né, ou 0,8% ao ano. Gente, volta àquela história. Não existe almoço grátis, tá? Se você investe em um fundo de investimento lá do banco, o banco cobra taxa de administração. Normalmente essas taxas de administração são de 1, 2, absurdamente até 3%, tá? Aqui o robô, ele vai cobrar também uma taxa, tá? Vai cobrar uma taxa de administração sobre e taxa de administração, gente, é sobre todo o valor investido, não é sobre rentabilidade, tá? É sobre todo o valor investido. E aí você tem que analisar, porque funciona da seguinte forma. O robô Magnetics, ele cobra essa taxa de você e ele vai investir o seu dinheiro conforme a sua programação na renda fixa ou na renda variável. E aí, a minha crítica ao sistema é... Nossa, eu quero que ele fique do lado aqui. Assim, isso. A minha crítica ao sistema é a seguinte. Você não poderia fazer você mesmo essas operações? Você mesmo investir na renda fixa ou na renda variável? Essa decisão fica para você, tá? Eu prefiro fazer as minhas próprias operações, tá? Eu prefiro fazer minhas próprias operações. Agora você fica com a sua decisão, tá bom? Vamos ver os outros aqui, como é que eles funcionam. O robô da Monetos, bem famoso também, ele vai investir o seu dinheiro conforme a sua programação em renda fixa e renda variável. Beleza? Renda variável, para quem não sabe, são, por exemplo, as ações da Bolsa de Valores, né? Já o robô da Verius, ele vai investir o seu dinheiro em tesouro direto e também em ETFs, né? Tesouro direto, gente, são os títulos públicos. Aí por isso que eu falo para você. Será que não vale mais a pena você mesmo investir no tesouro direto? Né? Eu prefiro eu investir porque eu acompanho meus investimentos. E mesmo eu fazendo mais operação do que o normal, do que os meus alunos muitas vezes, eu prefiro eu mesmo investir, tá? Mas aqui se você quer através do robô, você vai pagar 0,95 do valor que você investiu, tá? Então o robô da Verius investe em tesouro direto e em ETFs. ETF é uma sigla para Exchange Traded Fund, né? Os Exchange Traded Funds, basicamente, eu vou traduzir isso aqui para você de uma forma bem simples. ETF basicamente são fundos de investimentos negociados na Bolsa de Valores, tá? É só isso, não tem mistério nenhum. E o robô da Warren, ele vai investir o seu dinheiro em renda fixa e também renda variável. Renda variável. Showzera e topzera, agora volta aqui para mim. Será que pode dar errado essa operação? Quais são os pontos negativos? Então vou preencher o quadro branco e vou colocar na tela agora para você quais são os pontos negativos de você utilizar os robôs. Então olha só, pessoal, as minhas observações aqui. Primeira coisa, é o robô que controla a operação.
Então, às vezes vai acontecer o seguinte, tá? Já vi isso na prática. Você quer vender um ativo, né? E daí você fica com aquela... qual a palavra que eu vou usar? Aquela raiva, né? Porque o robô não vende. Só que quem programou o robô foi você mesmo. Mas às vezes ele não vai vender. Por quê? Porque você programou daquele jeito. Só que você aprendeu a investir, aprendeu a programar o robô, programou o robô, né? Você estava pensando uma coisa, você estava com uma consciência. E num outro dia, num outro momento, você estava com uma ideia diferente. Você pensou, cara, acho que não era legal, era melhor fazer diferente. Então quem está no controle da operação, gente, esse é o primeiro ponto. É o robô. Tá? É o robô que controla a operação e não mais você. Que aí de repente você quer tomar alguma atitude, você quer vender um ativo, você quer comprar, você não vai conseguir, né? Porque é o robô que está fazendo. Não é você que está mais 100% no controle da operação. É o robô. Beleza? Outra questão que eu coloquei aqui sobre probabilidade de dar errado. Você tem que conhecer o mercado financeiro. Cara, se você não conhece o mercado financeiro, se você não tem ideia, não entende nada sobre o mercado financeiro, Michael, eu não sei se a ação vai subir, se a ação vai descer, enfim, eu não sei verificar, sei lá, os juros futuros, eu não entendo nada sobre o mercado financeiro. Então, é grande, é enorme a probabilidade de dar errado o seu robô de investimento. Porque se você não conhece o mercado financeiro, como é que você vai programar uma parada para ela dar certo? Tá? Então eu acho muito difícil de funcionar. Mesmo que você conte com uma assessoria de investimento. Essa é a minha opinião, de novo, tá? Você pode concordar. Eu sei que muitas pessoas vão concordar, mas eu sei que algumas pessoas não vão concordar. Terceiro ponto. Você tem que saber investir. Observe que são coisas diferentes. Vamos separar aqui, ó. Conhecer o mercado financeiro é um ponto. Né? Michael, eu conheço o mercado financeiro, né? Eu entendo como que funciona a economia, etc e tal. Tenho uma ideia, né, de como funciona. Agora, você tem que saber investir. Tá? Saber investir é mais, digamos assim, aprofundado do que simplesmente conhecer o mercado financeiro. Você pode ser um economista, você pode conhecer o mercado financeiro, isso vai te ajudar a investir, mas não necessariamente você vai saber investir. Terceiro ponto. Você deve saber programar o robô, né? De acordo com seus objetivos. E aí, de repente, você tem um objetivo hoje, amanhã depois você mudou esse objetivo. E se você programou o robô da forma errada, a probabilidade de dar errado é bem maior. Gente, repito mais uma vez, essa é a minha opinião. Tá? Uma coisa que eu vejo muita propaganda na internet, principalmente logo depois que eu pesquisei informações para fazer essa aula para você, robôs de day trade, que são aquelas operações para você lucrar no curto prazo. Lembre-se, eu falei e vou repetir. As operações de day trade, que são aquelas operações para você lucrar no curto prazo, exigem um alto grau de conhecimento. Se você não está pelo menos há 2 anos no mercado financeiro, se você não acompanha o mercado financeiro o dia todo, não aconselho que você faça nada de day trade. Tá? E nada é garantido também. Mesmo que você esteja há 2, 3 anos no mercado financeiro, isso não significa que você vai ficar melhor nessas operações de lucrar no curto prazo. Gente, no day trade, para que alguém ganhe dinheiro, alguém tem que perder dinheiro. Tá? E essa eu acho que não é a forma correta de investir. Mais uma vez, opinião minha. Tá? Outra opinião minha é que os donos de robôs, obviamente, eles nunca perdem dinheiro. Né? Ou eles vão ganhar vendendo o robô para você, sobretudo esses robôs traders, ou eles vão ganhar com a taxa de administração, né, que eu mencionei anteriormente aqui para você. Beleza? Outra coisa. Eu vi uma propaganda na internet, né, propaganda no YouTube, né, e o cara falava o seguinte. Eu anotei aqui, robôs trader, como se fosse uma grande descoberta, né, que lucram 300%. Não vou nem continuar. Gente, não existe, tá? Não tem como, não vai funcionar, não existe lucro de 300%. O risco é altíssimo e muito, muito, muito possivelmente
não vai funcionar. Embora esteja sendo feito propaganda e esteja aparecendo aí para você, provavelmente como apareceu para mim, tá? Não existe lucro de 300%. Se existisse isso, a gente resolveria a fome do mundo, sei lá. Me conta aqui nos comentários o que a gente ia resolver no mundo se existisse um robô trader que lucrasse 300% ao ano ou ao mês. Eu escrevi aqui, nem sei se está certo, isso é uma coisa extremamente absurda. É muita coisa, né? Então eu colocaria lá 1 milhão e ia lucrar 300%. Nossa, gente, não tem como, né? Não tem como. Então conta pra mim nos comentários qual o problema do mundo que nós resolveríamos se esses robôs realmente funcionassem, né? E eu vou dizer pra você que eu resolveria a fome do mundo se funcionasse esse negócio de 300%, porque eu acho que, poxa, nós estamos em 2021 e é muito triste ainda terem pessoas que passam fome, né? E nem por isso a gente deve deixar de investir, de enriquecer, de ter liberdade financeira. Mas é muito triste que existe pobreza extrema em alguns lugares do Brasil e outros países do mundo. Gente, e só um detalhe, tá? Essa parada aí do 300% é um cara famoso aí da televisão. Não vou citar nomes, tá? Não vou ferir ninguém, nenhuma pessoa. Mas é um cara famoso que fez essa propaganda, tá? Não sei se ele fez a propaganda de forma inocente ou não fez. Mas o fato é que não existe lucrar 300%. Não existe. Nem o banco, nem o cara mais experiente do day trade, nem robô, nem nada. Não existe. Não tem como. Beleza? Gente, agora eu vou fazer um resumão. Vou preencher o quadro branco, vou colocar na tela e fazer os comentários para você. Ó, pessoal, tá o resumo aí na tela para você. Só volta para mim aqui rapidinho, antes de eu te apresentar o resumo. Quero te alertar também sobre duas coisas, tá? Robôs de OB. É outra coisa que eu anotei aqui também para falar para você. Cara, cuidado com isso. Robôs de OB são robôs de operações binárias. Operação binária não é investimento, tá? Operação binária não tem nada a ver com investimento. Operação binária é uma forma de você apostar, é uma forma de você ganhar uma hora e perder outra hora. Se você quer tentar apostar, quer tentar ganhar, eu sugiro você jogar na Mega Sena, ou você, sei lá, jogar videogame, né? Jogar videogame é muito legal, não posso jogar videogame senão eu me vicio, então faz tempo já que eu não jogo. Eu acho que é melhor dessa forma, tá? O seu risco é muito menor jogando na Mega Sena ou jogando videogame, né? Ou brincando de qualquer outra coisa aí, mas não de operações binárias. Isso é uma coisa muito séria, gente. Pessoas ficam depressivas, pessoas se matam porque acham que essa é uma forma de investir através de um robô de operação binária. Não é, tá? Não é investimento. Outra coisa, robôs de criptomoedas. Muito cuidado com isso, tá? As criptomoedas, a exemplo do Bitcoin, o Bitcoin Cash, a Ripple, a XRP, existem várias criptomoedas, né? A primeira de todas, a mais famosona, criada lá pelo Satoshi Nakamoto, é o Bitcoin. Gente, esse é um mercado não regulado, tá? Então, se você quer investir em criptomoedas, a minha sugestão é uma pequena parte do seu patrimônio, tá? Por quê? Porque é um mercado não regulado e se é um mercado não regulado, você não pode ir lá reclamar, né, para o Banco Central, por exemplo, que, sei lá, você fez uma operação em criptomoedas e aconteceu alguma coisa. Não tem como, não existe uma regulamentação em todo esse mercado de criptomoedas. Ele é um mercado novo ainda. Acho sim que é um mercado importante, mas você operar robôs de criptomoedas, aí eu já acho que é demais. Beleza? Agora sim vou colocar o resumo na tela e fazer os comentários. Resumo de tudo que eu falei até aqui. Principal, primeiro ponto. Se você não sabe investir, você não vai ter rentabilidade. Não tem como, tá? Se você não sabe investir, você vai estar perdendo dinheiro contratando um robô. Segundo ponto. Investidores individuais, assim como você, ficam em desvantagem. Tá? Então, investidores individuais, investidores com pouco capital, saem sempre em desvantagem nessas operações de compra e venda através de robôs, principalmente no mercado de curto prazo. E aí eu faço o gatilho para a terceira questão. No mercado de curto prazo, por exemplo, aquele mercado de day trade que eu falei para você, que é comprar e vender no mesmo dia, né? Então, quero lucrar, quero fazer muito dinheiro, hoje eu preciso de R$1.000. Se fosse assim fácil, né?
Ah, se fosse assim fácil, tinha mais gente fazendo. Então, no mercado de curto prazo, por que eu não gosto dele? Presta atenção. Como educador financeiro, eu tenho um compromisso com as pessoas. Eu quero de verdade transformar a educação financeira de cada pessoa. Quero transformar a sua educação financeira. Se eu conseguir transformar uma pessoa a cada dia, né, uma pessoa do nosso país em relação à educação financeira a cada dia, eu já estou muito feliz. Então eu tenho que falar isso daqui para você. No curto prazo, no mercado de curto prazo, alguém precisa perder para outra pessoa ganhar. E é por isso que eu não acho legal você trabalhar no mercado de curto prazo. Tá? Agora tem o outro lado da moeda que eu acho que é muito legal, que é o que eu gosto de ensinar para você. Já no mercado, inclusive faltou uma letra aqui, no mercado de longo prazo, todos os investidores têm rentabilidade. Como, Michael, que tem rentabilidade? Com o crescimento das empresas, né? Então, se você comprou uma empresa lá, XYZ, as empresas, elas têm lucros, as empresas têm rentabilidade, e as empresas fazem o quê? Elas aumentam, né, o valor, elas tendem a aumentar o valor de mercado dela no médio e principalmente no longo prazo. Se você comprou uma ação, você comprou um pedacinho de uma empresa. E se a empresa está valendo mais, a tua ação está valendo mais, tá? E as empresas também fazem o quê? As empresas pagam dividendos, ou seja, as empresas distribuem os seus lucros para os seus acionistas. Então, quando você compra uma ação de uma empresa, você recebe lucros. Beleza? Olha só que legal. Então, no mercado de longo prazo, todos os investidores têm rentabilidade tanto com o crescimento da empresa, como com o pagamento dos dividendos. E principalmente para quem investe na renda fixa, a exemplo do Tesouro Direto, né? No mercado de longo prazo, você vai sentir o efeito dos juros compostos a seu favor. Beleza, gente? Então esse aqui é o mercado que eu acho que você deveria atuar, eu acho que você deveria pensar em investir, sobretudo no médio e principalmente no longo prazo, porque esse é o mercado onde todas as pessoas ganham. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar para você entrar no meu grupo de WhatsApp. Lá no canal do WhatsApp eu informo para você os avisos de todas as melhores aulas de investimentos aqui da internet. Para você entrar no meu grupo de WhatsApp, que é um grupo organizado, tá? Não é um grupo bagunçado, é um grupo fechado, onde só quem tem compromisso com a sua vida financeira entra e você recebe os avisos das aulas e eventualmente recebe algumas novidades também do mundo dos investimentos, que eu entendo que as pessoas que estão lá comigo, que são mais comprometidas, devem conhecer essas novidades antes. Para você entrar é muito simples, clica no botão que está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por ter me acompanhado, não esquece de curtir, compartilhar com alguém, compartilha esse conteúdo. Cara, muita gente quer saber como é que funciona esse tal de robô de investimento, será que isso funciona de verdade? Então nesse vídeo eu trouxe a verdade para você, falei de pontos positivos, falei de pontos negativos, então compartilha com uma pessoa, com um amigo, aquela pessoa que você acha que deve investir com mais rentabilidade e sem abrir mão da segurança, que são os dois pilares aqui do canal. Um grande abraço, pessoal. Mais uma vez, investir não é tabu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.